Prosseguindo o conteúdo do 8º ano em relação aos processos revolucionários que vão acontecer na Inglaterra, não é? A Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, nós temos que ter em mente que essa revolução vai acontecer mediante ao contexto socioeconômico e também a questão política, não é? Algumas situações, os privilégios, situações como privilégios ao rei, ao movimento absolutista, irão causar um desgaste muito grande e vão propiciar as condições favoráveis para o surgimento desse movimento revolucionário. Aí diz assim, ó, página 40, prosseguindo, página 40, o que é que diz na página 40? A Europa do século XVII apresentava uma situação de transição política e ainda rupturas sociais e econômicas até então vigentes. O uso do sistema mercantilista associado às expansões marítimas e ao surgimento da classe burguesa foi decisivo para as principais transformações. Além disso, as monarquias absolutas tinham muito poder, controlando a economia e a política de forma que seus privilégios e regalias não fossem atingidos. Então você vê que as monarquias absolutistas tinham como características essas regalias e privilégios. Ainda na página 40 nós temos, mais especificamente na Inglaterra, algumas situações fizeram surgir movimentos políticos que foram classificados como revoluções. Buscavam a mudança de estruturas que estavam sob o domínio total dos reis absolutistas. Esses movimentos foram chamados de Revolução Inglesa e foram dois essa revolução: a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. As causas dessas revoluções estão relacionadas com os governos dos reis Henrique VIII e Elizabeth I. Entre os motivos, vamos ver por que ocasionaram essas revoluções: a unificação da Inglaterra, formando um Estado centralizado, ou seja, uma monarquia absoluta em que o poder era exercido na figura de um rei, secundarizando qualquer outra classe sociopolítica da Inglaterra. Criação do anglicanismo, com ataques às práticas cristãs da Igreja Católica, além de confisco de seus bens e afastamento do Papa. O fato de a Inglaterra ter iniciado seu processo de expansão marítima rivalizando com a Espanha, o que gerou diversos conflitos, como a vitória sobre a Invencível Armada, que em 1588, quando a Espanha tentou invadir as Ilhas Britânicas. Criação dos monopólios comerciais, como a Companhia das Índias Orientais. Essa situação gerou forte crise, pois a parte da burguesia não aceitava o controle total das monarquias absolutistas inglesas. A burguesia se dividiu em duas partes: os ricos comerciantes, que aceitavam a política de monopólios, e a pequena burguesia, que era contrária, pois desse modo não tinha condições de competir financeiramente. E aí vamos conhecer um pouquinho do governo de Elizabeth I, a crise sucessória com a morte dela, e quem vai substituir vai ser o rei James Stuart, que era escocês de nascimento. Então ele abre espaço aqui para
o surgimento da dinastia Stuart e o fim da dinastia Tudor. A coroação de Jaime foi contestada, já estou na página 42, viu? Atenção aí, preste atenção. A coroação foi contestada, pois tinha posicionamentos políticos contrários aos defendidos pelos ingleses, entre eles o fato de apoiar a teoria do direito divino dos reis, segundo a qual o governo era exercido pelo poder real e pela religião, que nesse caso seria o anglicanismo, e de não aceitar o controle político e econômico exercido pelo parlamento inglês. O governo de Jaime foi marcado pelas divergências com o parlamento. Na página 42 ainda, ele criou e aplicou várias medidas que visavam enfraquecer o parlamento, para que pudesse exercer o poder absoluto. Vai tentar enfraquecer o parlamento. Você não pode esquecer do significado de determinados termos. O parlamento, já falei sobre isso no início da aula, significa lá o local onde ficam os deputados e senadores, ou seja, o rei precisa da autorização desse parlamento. E com a morte dele, vai ter como consequência mais complicações para que os próximos reis pudessem governar. E após a sua morte de Jaime, a Inglaterra teve um novo rei, também da dinastia Stuart, Carlos Stuart, e as condições para sua coroação foi também determinada pelo parlamento. Então o parlamento queria estar sempre agindo ali, influenciando o governo, através de um documento conhecido como petição de direitos, que obrigava o rei a sempre ter de submeter qualquer medida à autorização do parlamento. Carlos I, como ficou conhecido, não seguia as orientações e imposições do parlamento inglês e tomou medidas que desagradaram a todos, mas que tinham como objetivo estabelecer o controle político e econômico independente de qualquer outra estrutura. Dentre suas medidas polêmicas destacaram-se a tentativa de impor como religião o anglicanismo, substituindo o presbiterianismo. Temos uma polêmica, não é? Temos uma polêmica aí. A tentativa, ou seja, a igreja presbiteriana já estava instalada e ele, seguindo o exemplo de Henrique VIII, vai querer impor a religião anglicana. Na página 43 temos as medidas tomadas pelo rei Carlos I geraram muitas insatisfações, não só no parlamento, mas também na população inglesa. Na prática, houve uma reação popular que organizou uma oposição constante ao rei. Daí vai vir, isso causou a Revolução Puritana, também conhecida como Guerra Civil. Na Revolução Puritana, na página 45, nós temos a consequência, né, de discordâncias, de situações conflituosas entre o parlamento e o rei Carlos I. Ambos queriam controlar a Inglaterra, mas mesmo no parlamento existiam conflitos internos, pois este era formado por duas classes sociais, cujos representantes formavam a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. É isso? Com isso, o rei vai ser decapitado, o rei vai perder o poder, e temos a chegada ao poder de Cromwell. Vale salientar, destacar que Cromwell chega ao poder sem nenhum vínculo de parentesco com a monarquia inglesa. Não possuía nenhuma ligação com a dinastia dos Stuart, muito menos com a Tudor. Mas devido a um arranjo político e saber lidar com a contingência, o momento político, ele chegou ao poder, não é? Vai tomar algumas medidas de conflitos, vai perceber que vai também entrar em brigas e discussões com o parlamento. Bem, minha gente, dessa forma eu estou concluindo aquilo que vai ser de importante. Também dê uma olhadinha aí na Revolução Gloriosa e a gente vai prosseguindo os nossos conteúdos. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Um forte abraço a todos
Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.